Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira, 16 de maio, da novela O Rei do Gado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Bia e Jacira estão conversando sobre Regino e ela diz para Jacira que ele tem o bom senso e a coragem que o senador falou. Jacira diz que sabe disso. Bia diz que essa coragem vem da força que ela dá para ele, do amor que ele tem por ela e do filho que eles têm. Jacira torna a dizer que sabe. Não deixa que essa força lhe falte, Jacira, nunca. Ela diz que não vai deixar porque ela ama muito aquele homem. Os dois homens que trabalham na fazenda que o Regino conseguiu uma parte para os sem terras estão conversando e dizem que eles não entendem o patrão deles. Contrata eles para defender as terras dele e depois abre as pernas desse jeito. O outro diz: pois é, nos contratou para quê? Mas ele disse para nós só abrirmos fogo sobre o comando dele. Agora eu vou pegar as minhas armas. O patrão falou para a gente não fazer isso. O serviço que eu vou fazer não carece do pagamento dele. Então eu vou com você. Regino está falando para os amigos dele e conversando que a gente se entende. E eles comemoram a conquista deles. O velho mira a arma dele. O cabeludo também mira a arma dele. Ele atira no Formiga primeiro e a bala pega na cabeça. O velho atira e pega no Lupércio, que cai do jipe de Regino. O outro moreno tenta ajudar o Lupércio, mas o velho atira nele pelas costas e ele cai em cima de Lupércio. Os dois correm a cavalo atrás de Regino. Regino está dirigindo o jipe na maior velocidade para fugir deles. Regino acaba batendo o jipe e tenta sair correndo, mas os dois alcançam ele. Ele olha assustado para os dois. O velho olha para Regino e ele olha com um olhar de súplica para ele não fazer isso. O velho aponta a arma para Regino. Regino chora porque sabe que vai morrer. O velho dá o primeiro tiro que pega no peito de Regino e ele sente dor. O cabeludo dá o segundo tiro. Regino cai com muita dor. Ele pega um pouco de terra e fica olhando para ela e morre logo em seguida. Bruno pergunta para Luana quando eles vão batizar o filho deles, quem eles vão chamar para padrinhos dele. Ela diz que queria que fosse o seu Regino e a mulher dele. Eu acho que você não iria aceitar, né? Bruno diz que não teria cabimento, né? Ela diz então o seu Zé Draguaia e a dona Ana. Bruno gosta da ideia dos dois serem padrinhos do bebê. Ele liga a televisão para eles assistirem. A apresentadora do jornal diz que Regino tinha acabado de assentar pacificamente os sem terras na fazenda quando aconteceu a chacina. Luana diz: minha Nossa Senhora. O corpo de Regino foi encontrado junto do jipe que ele conduzia, junto com os seus 3 companheiros Lupércio, Formiga e Dominguinhos. Bruno fica chocado com o que aconteceu. Aparentemente estava todos desarmados, o que afastaria a hipótese de que havia tido luta. Consta que os 3 sem-terras que o acompanhavam eram na verdade pistoleiros, que estariam a serviço de Regino desde o outro atentado que ele havia sofrido, quando foi baleado, mas escapou com vida. Forças policiais foram deslocadas para aquele local, por medo da reação violenta dos sem-terras, pela morte do seu líder. Nós voltaremos a qualquer instante com novas notícias. Luana fica arrasada e diz para Bruno que Regino era de paz, era do bem. Bruno diz que sabe. Como será que deve estar a dona Jacira, meu Deus? Bruno diz para ela não chorar. Luana chora pela morte de Regino nos braços de Bruno. Os sem-terras fazem uma homenagem para Regino. Bia pergunta onde estão os corpos. Levaram para a cidade para fazer a tal de autópsia, para saber do que eles morreram. Bia diz como se tivesse alguma dúvida. Jacira diz que ela quer o corpo do marido dela lá. Amanhã eles vão devolver ele. Jacira diz que queria ele vivo. Ele está vivo no coração desse povo, dona Jacira, e nós estamos obedecendo às ordens dele mesmo ele estando morto. Jacira pergunta do que adianta isso para ela e para o filho deles. Ela grita que injustiça. O dono da fazenda lamenta para o delegado o que aconteceu com Regino e garante que não foi gente dele. Os jagunços dele ficam agora com cara de coitados na frente do delegado. E ele diz que havia acabado de abrir a porteira da fazenda dele para o Regino e a gente dele entrarem sem conflito, não foi? Foi, e o patrão havia até pedido para recolher as armas. Eu havia combinado com o Regino que eles ficassem nos fundos da fazenda, até que ele resolvesse a questão dele com o governo e saísse de lá.
O delegado pergunta se o Regina e os companheiros dele estavam armados. Não, os 4 estavam tudo de mãos vazias, porque também se tivessem armados eles não tinham entrado aqui. O delegado pergunta se não houve nenhuma desavença deles com os homens dele. O dono da fazenda pergunta para os jagunços se houve desavença entre eles. O cabeludo diz não, senhor. O delegado pergunta se ele sabe que quem arma alguém é responsável pelo que possa acontecer e responde por isso. Eu sei, é do Código Penal, eu não sou nenhum ignorante nessas coisas não. O delegado diz que ele vai ter que levar as armas que ele tem lá. Ele vai apreendê-las. Ele manda os jagunços trazerem as armas para o delegado. O velho fica preocupado e o cabeludo também. Eu lamento demais o que aconteceu, delegado. Demais. As armas são deixadas em cima da mesa. Jacira diz para a Bia que ela não quer ir para o enterro de Regino. Ela não iria aguentar. Eu acho que é melhor mesmo. Jacira diz que ela está fazendo de conta que Regino foi se acampar no céu e ela está lá tomando de conta do pedaço de chão que ele deixou para o filho dele. Os sem-terras carregam o caixão de Regino e dos outros. Judite diz para Jeremias que a Rafaela ligou lá da fazenda. Jeremias diz que ele não quer saber de nada que venha da Rafaela. Ela só ligou porque ela está precisando de mais algum dinheiro. O quê? Mas já não chega o dinheiro que eu mandei para ela? Ela disse que está precisando de mais um pouco, porque aquele já foi tudo. Ela quase caiu de costas quando eu falei que o Tavinho... Jeremias interrompe Judite e diz que ele já falou que ele não quer saber da Rafaela. Se ela está precisando de dinheiro, ela que venda um dos bois dela. Madonna Mia, ela tem uma fortuna nas mãos. Ela, irritada, diz, está bem, eu não falo mais nada. Vai preparar o almoço, Judite, porque a Rafaela para mim morreu. Jeremias diz para Giuseppe que ele está gostando do jeito que ele está levando as coisas sem o Otávio do lado dele. Giuseppe diz que o Tavinho parava muito e ele não gostava disso. Ele parecia que era dono de tudo isso. Jeremias diz que o Olegário também parecia, mas ele foi o melhor empregado que ele teve em toda essa vida. Mas ele respeitava o senhor. Claro que ele respeitava, senão eu colocava ele na rua. Giuseppe diz que Otávio não respeitava ele só chamava ele de italianinho. E eu tenho nome cáspita, eu sou um Berdinazzi. Jeremias fica feliz e diz, Eco, é assim que se fala, filho meu, e nunca se esqueça disso. Giuseppe diz que é neto do avô dele, Berdinazzi, herói da guerra na Itália. Ele é sobrinho do Jeremias Berdinazzi, rei do café e do leite nesse país maravilhoso. Os dois brindam e Jeremias diz, Eco, Eco. Todos estão reunidos no batizado do filho do Bruno e da Luana e do filho do Marcos com a Liliana. O padre diz, Felipe Berdinazzi Mezenga, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O heré fica encantado com os 2 bebês. Marcos Roberto Caxias Mezenga, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria Rosa chora emocionada. Chiquita aparece na casa de Regino. A senhora é a dona Jacira, né? Jacira diz, sou, por quê? Chiquita pergunta se ela não está reconhecendo ela. Jacira diz que não. Eu sou a Chiquita, eu já tive com vocês em outro acampamento junto com o senador Caxias. Jacira se lembra dela. Será que eu não poderia entrar um pouco para conversar com a senhora? Jacira pergunta o que ela quer conversar. Eu vim me juntar a vocês, eu trouxe algumas coisas comigo, eu posso tirar do carro? Jacira faz uma cara. Júlia conta para Zé Bento que o Aparício está tomando conta de uma fazenda e dos bois de Bruno. Ele está com a vida que pediu a Deus. Ele não queria, mas parece que agora ele tomou gosto pelos bois do homem, não é mesmo? Tomou mesmo e pelo jeito ele está se dando bem. Lurdinha defende Zé Bento e diz que foi bom para ele também a dupla ter acabado, porque ele nunca ganhou tanto dinheiro como agora. Júlia pergunta para ele se é verdade. Ele diz que é verdade, a Lurdinha infernizou a vida dele. Júlia pergunta para a Lurdinha do que ele está falando. Ele está falando que se casou comigo. Júlia diz, vocês dois se casaram? E abraça a Lurdinha feliz da vida por ela. Zé Bento diz, não, nós se juntamos, porque esse negócio de casamento não é comigo não. Aparício fica feliz em ver Zé Bento. Chiquita conversa com Jacira e Bia. Ela diz que só quer ficar lá com elas. Bia pergunta para Chiquita se ela imagina o que seja lecionar para essas crianças. Chiquita diz que não imagina, mas ela acha que ela vai aprender com elas. Bia concorda e diz que ela vai sim e vai achar maravilhoso. Jacira não gosta muito da Chiquita ter ido morar lá e diz o que essa moça veio fazer aqui.
Bruno pede desculpas para Zé do Araguaia por ele ter trazido os dois para batizar um filho deles. O Heré pergunta se é verdade que a mãe dele, Dona Ana, se mijou dentro do avião. Mas quem te falou isso, seu moleque? Bruno diz para Dona Ana que esse curumim é mais debochado do que o Zé do Araguaia. Luana está chata e metida e diz que o Heré deveria ter mais respeito pela Dona Ana. Zé do Araguaia fica rindo e diz que a Dona Ana não queria colocar o cinto no avião de maneira nenhuma. Bruno diz que é preciso colocar o cinto. Ah, patrão, eu estava agoniado com aquela coisa me apertando. Luana diz para a Dona Ana que na vida as pessoas têm que aprender a lidar com tudo. Ô, Luana, você está virando uma madame e eu estou gostando de ver. Eu não estou virando nada não, Dona Ana, sou eu mesma. Bruno diz que essa prosa está boa demais, mas amanhã eles vão ter que voltar cedo para a fazenda, porque agora o Zé tem que cuidar dos meus bois e dos bois dele também, não é verdade? Zé diz pra ele nem lembrar, porque quando ele pensa nas 3.000 cabeças de boi dele, ele nem consegue dormir direito. Bruno diz, imagina quem tem 1 milhão delas. Maria Rosa, Marcos e Liliana estavam falando do batizado dos bebês e Liliana diz que ela achou legal. Só estava faltando o pai dela. Marcos pede para Liliana não falar de coisas tristes. Ela diz tá certo. Marcos se despede das duas e diz que ele já está indo embora. Rosa diz para Liliana que ela ligou para Brasília e ela ficou sabendo que a Chiquita entregou o apartamento. Liliana pergunta, e daí? Rosa diz, e daí nada. A dona Quitéria ficou com as roupas e as coisas de uso pessoal do senador. Coitada dela, mãe. Rosa diz que não vê nenhum problema nisso, porque ela já havia falado para as duas que elas poderiam dar aquelas roupas para quem elas quisessem. Liliana pergunta o que aconteceu com as papeladas dos projetos do pai dela. Eu tinha ficado de ver um local aqui em casa para colocar isso tudo, mas parece que a Chiquita carregou com ela. E sem a sua autorização, mãe? Rosa diz que Chiquita deve ter achado que elas duas não estavam ligando para aquilo, né? Liliana pergunta se por acaso ela estava ligando para isso. E Rosa é sincera e diz, não, filha, na verdade não. Eram papéis que iriam ficar amontoados por aí e acabar sendo comidos pelas traças. Então, que a Chiquita faça bom proveito dos papéis do papai. Maria Rosa pensa como ela vai contar para a Liliana que ela vai tentar recomeçar a vida dela. Jeremias embebeda Judite e diz, vamos dormir, Judite. E ela diz, vamos dormir. Ele diz, dormir juntos. E ela diz que estava demorando para ele vir com essa conversa para cima dela. Ele diz, juntinho, Judite, você não me escapa hoje. Deixa a porta aberta que eu vou entrar lá no teu quarto, hã? Ela diz braba, mas nem morta, eu vou trancar aquela porta e se o senhor tentar alguma coisa eu vou abrir um berreiro danado. Jeremias assopra no pescoço de Judite e ela sente um arrepio. E diz que se ela fizer isso, ele entra pela janela. Todo mundo pula a janela nessa casa, porque eu não posso pular também. Ela tira sarro dele e diz que ele só faria isso se ele fosse um mezenga. Ele pergunta como assim? E ela diz que podem falar o que quiser, mas ali o pai e o filho são românticos. Ela pega mais bebida e diz aos mezengas que rouba a mulher e pula a janela das amantes deles. Ai, se tivesse aparecido um homem daqueles na minha vida. Jeremias fica olhando para Judite espantado. Ela dá boa noite para Jeremias. Jeremias fica com raiva e diz que a maledita bebeu demais. Mas vai ser hoje, de qualquer jeito. Se ela nunca teve um homem na vida dela, vai ser hoje, esta noite. Ela vai conhecer um. Judite se olha no espelho e diz que Jeremias, toda vez que bebe o vinho, vem com essa história. Ele está ficando sem vergonha depois de velho. Jeremias aparece no quintal carregando uma escada andando em direção ao quarto de Judite. Eu fico imaginando como ele deveria ser quando era moço, apesar da maledita cachumba, né? Agora ele tá parecendo cachorro que late e não morde. Jeremias coloca a escada e sobe até o quarto de Judite. Ele bate na janela de Judite com a bengala dele. Ela toma um susto e diz, não pode ser, eu não acredito. Ele chama pelo nome dela com a maior cara cínica do lado de fora. Judite, abre a janela, Moremil, sou eu. Ela grita, mais que sou eu, e pergunta se ele está bêbado, se está maluco. Judite abre logo a porcaria dessa janela que eu tô caindo, caspe, tá? Ela abre a janela preocupada com ele. Ele se debruça na janela e ela ajuda ele a entrar. Jeremias acaba caindo na hora de entrar no quarto de Judite. Ela manda ele sentar na cama, mas Jeremias cai em cima dela na marra e diz, mas que sentar e sim deitar, Judite. Ele agarra ela e ela grita, ah, mas o que é isso? Ela grita, não, sai de cima de mim, senão eu grito.
Ele diz: grita, grita, pode gritar à vontade, era isso que você estava querendo, né, Vero? Ela diz: não, por favor, eu tenho horror a isso, eu tenho nojo. Nojo, mas o que que você sabe se não conhece isso ainda? Ela diz para ele não fazer isso com ela, senão ela vai ter que ir embora de lá. Jeremias, que não quer que isso aconteça, sai de cima dela. Ele vai até a porta e pede desculpas para Judite, dizendo que ele não deveria ter batido na janela dela. Ele fez isso porque ele achou que ela estava querendo do jeito que você me falou lá na sala, desculpa. Ela diz que ele poderia ter se machucado pulando essa janela. Mais machucada eu estou agora. Eu não sabia que você tinha nojo de mim. Ela diz que não tem não, é medo, Jeremias. Ele diz: medo? Mulherão como você, medo? Então me ajuda, Jeremias. Ele fica feliz e dá um olhar para cima dela de assanhado. Ele fecha a porta. Jeremias senta na cama, segurando as mãos de Judite e diz que ela está tremendo. Ela pede para ele acalmar ela primeiro. Ele diz: eu te acalmo, amor Emil, eu te acalmo. Eles vão para o finalmente e Judite tem a sua primeira noite de amor. Já pela manhã, Judite acorda feliz da vida. Jeremias acorda e diz: Madonna Mia, onde é que eu estou? O que foi que aconteceu? Depois ele se lembra e fica feliz pela noite de amor que teve com Judite. Judite fica arrumando a casa com um sorriso enorme. Giuseppe, já sabendo do que aconteceu, pergunta para Judite se o tio dele perdeu a hora. Judite fica toda sem graça e diz que ela não sabe, vai ver que Jeremias dormiu mal à noite. Você tá com uma cara boa, Judite? Ela pergunta por que ele está dizendo isso. Porque eu ouvi uns barulhos estranhos nessa casa essa noite e agora eu entendo por que o tio falava tanto da Judite lá na Itália. Ela diz que não é nada do que ele está pensando e chama ele de italianinho. Giuseppe tira uma brincadeira e diz que deveria ser uma gata no telhado. Jeremias pede para Judite preparar uma gemada para ele. Judite fica toda desconfiada. Jeremias fica olhando para ela sorrindo. Ela olha para ele também sorrindo e Giuseppe nota a cara dos dois de apaixonados. Bruno chama a atenção de Marcos porque ele quer se casar com a Liliana antes do julgamento dele. Marcos diz que ele está pensando nela e no filho dele. Eu sei, filho, que você está pensando neles. Aconteça o que acontecer com você, meu filho, você acha que eu vou deixar ela e o meu neto passarem necessidade? Marcos diz que não acha isso e que ele está certo. Bruno manda ele então se aquietar porque filho dele não vai preso porque afogou o vagabundo. Isso a gente vai ver no meu julgamento, né, pai? Tudo bem, mas vamos esperar passar o julgamento para você cuidar da sua vida. Mas para isso você tem que fazer exatamente o que o Dr. Valfredo mandar. Marcos diz que vai fazer. Bruno diz que ele está falando sério. Eu também estou falando sério. Então você não se enfeze não e escute o seu pai. O seu depoimento é muito importante diante daquele juiz e daqueles jurados. Qualquer merda que você fizer vai cair sobre a sua cabeça. Marcos grita que ele sabe disso. Bruno chama a atenção dele. Você não grite. Você que não grite comigo. Bruno diz tá certo que ele está muito nervoso com essa história. Luana diz para Bruno que ela queria ver a dona Jacira. Ele pergunta o que ela quer fazer lá, chorar junto com ela? Luana diz que ela não consegue pensar na Jacira e o menino dela sem o seu Regino. Bruno diz que pelo menos Regino deixou os dois assentados, né? De que isso adianta a Bruno se agora eles estão sozinhos? Eles não estão sozinhos não. Eu duvido muito que aquele povo deixe ela passar necessidades com o filho. Se você quiser, eu levo você lá. Ela pergunta se ele está falando sério. Ele diz, contrariado, mas eu levo. Mas sem o nosso filho, tá? Luana pensa bem e diz que ele está certo. Ela não vai poder fazer nada por eles. Jeremias diz para Judite que ele chegou cedo do almoço para saber se ela ainda estava viva. Ela manda ele deixar de ser debochado. Ele diz que está meio descadeirado por causa do pulo que ele teve que dar na janela dela, mas ele está vivo. Ela diz, Nossa Senhora, que maluquice. Vê se essa noite você me deixa aquela porta aberta, hã? Ela diz feliz da vida, essa noite de novo? Sim, esta noite, por que não? Eu descobri que eu tô vivo, Judite. Parece que o seu sobrinho Giuseppe desconfiou de alguma coisa. Ele disse que ouviu barulho à noite. Deixa ele desconfiar, é bom para ele saber o tio que ele tem. O meu pai fez 4 filhos, o meu irmão Bruno fez um filho até no meio das bombas e o meu irmão Giacomo fez uma penca, que Deus tirou dele pobrezinho. Ela diz que ele só não fez por causa da cachumba. Ele diz só por causa da maledita cachumba. Ela pergunta se ela pode falar uma coisa.
Ele diz: fala, Judite. Se eu soubesse que o senhor era assim, eu tinha lhe facilitado as coisas antes. Ele acha graça e pergunta se é verdade. Ela diz palavra. Ele toca na mão dela e manda ela tirar a panela do fogo para ela não queimar e eles irem conversar lá no quarto dele. Ela diz: agora? E ele diz: sim, sim, agora anda, venha antes que o Giuseppe chegue. Ele brinca com ela e ela diz: calma, Jeremias. Zé do Araguaia e Dona Ana ficam conversando sobre a saudade que eles têm de Ueré. Judite lembra que deixou a panela no fogo. Giuseppe já estava lá e diz que estava queimando a panela. Judite diz que ela se atrasou para o almoço. Jeremias diz para ela não se apressar. Vem, Giuseppe, filho, vamos tomar um aperitivo. Ele olha para Judite com a cara cínica e diz: vamos, tio. Ô, diacho, eu nunca queimei uma panela na minha vida. Ah, mas foi bom demais. Jeremias conta para Giuseppe que ele quer comprar a fazenda que era do bisavô dele, porque foi lá onde tudo começou e ele quer morrer lá. Giuseppe fica pensativo. Luana diz para Bruno que ela gostaria de viver numa fazenda. Viver aqui te afoga, né, Luana? Eu não queria dizer não, mas é. Bruno diz que sente isso e que vai depender do julgamento do Marcos, porque ele fez uma promessa que ele nunca mais vai lidar com boi nessa vida se ele sair livre desse julgamento. Luana diz que não acredita e Bruno diz que é verdade e que ele cansou dessa vida, ele quer começar tudo de novo com ela, mas diferente. Ela pergunta diferente de que jeito. Ele diz que vai largar tudo que ele tem nas mãos dos filhos dele e ele vai tentar realizar o antigo sonho do pai dele. Ela pergunta que sonho e ele diz de comprar a fazenda do meu avô, o Antônio Mezenga, que foi onde ele nasceu e se criou. Eu não conheço essa fazenda porque eu tive lá só uma vez, quando eu era pequenininho no colo da minha mãe Giovana. Luana pergunta onde é que fica a fazenda. Ele diz que era perto de Veracruz, mas que ele vai colocar um monte de gente procurando por ela. Luana pergunta se eles vão viver lá. Se o Marcos sair livre, sim. Jeremias diz na mesa que ele vai comprar a fazenda que era do pai dele. Judite se senta na mesa para jantar com eles. Jeremias continua falando da fazenda e Judite pergunta se essa fazenda era a que tinha tal cerca e ela ainda está lá. Jeremias diz que é essa fazenda mesmo e que ele não sabe se aquela fazenda existe ainda, quanto mais aquela maledita cerca. Judite pergunta: e se a cerca existir? Jeremias diz que ele derruba. A intenção dele era juntar aquelas duas terras como o pai dele sonhava em fazer e ele tem dinheiro para isso. Giuseppe diz: está certo, tio, está certo. Eu quero ter o gostinho de falar para o Bruno Mezenga que eu derrubei aquela cerca do maledito avô dele. Mas será que vale a pena ficar vivendo assim do passado? Ele diz que quando o passado não deixa a pessoa dormir, vale a pena. Bruno liga para um corretor para procurar a fazenda que era do avô dele. E que se ele encontrar a fazenda é para ele comprar do lado que foi a dos Berginazzi também. Tá bom, tchau. Ele diz para a Luana que se ele comprar essas duas fazendas, ele derruba a cerca e os filhos deles vão correr soltos por lá. E você vai criar ele na sua garupa? Bruno diz sim, na minha garupa, que é onde o pai deve levar o filho. Os dois se abraçam. Lia entra no escritório e diz para Bruno que Leia está lá.